Olá, Stephanie, Lucas, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vocês conseguem me ouvir? Bem? Te ouvindo bem. Na Ok. sessão, por enquanto, estamos aqui o Lucas, que é o líder da sessão, e eu, que sou moderador da sessão, só para colocar na ordem e tal. Prazer. Pelo que eu entendi da organização do evento, o Lucas, que é o líder da sessão, ele vai colocar os vídeos na sequência. Assim, eu vou Uhum, fazer a apresentação da sessão como um todo. uhum. E o Lucas aqui cuida de colocar os vídeos na sequência das apresentações e eu vou coordenando aí as sessões de debates aí entre as apresentações, tá bom? Excelente. Aguardar nessa sessão Uhum, mais dois trabalhos, vamos aguardar aqui mais os outros demais se logarem aqui, tá bom? ok. Oi, Carolina, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Já tem você, que é um trabalho, tem a Stephanie, eu sou moderador e na sessão está também o Lucas, que é o líder da sessão. Estamos aguardando aí a entrada aí do representante do terceiro artigo. São Ah, três tá artigos ok. dessa sessão, tá bom?
Oi, pessoal, boa tarde. Esperar um pouquinho, estou vendo aqui, tem a Stephanie, que é do artigo, do terceiro artigo de hoje. Estou vendo aqui a Bárbara e a Carolina do primeiro artigo de hoje, essa sessão. E está faltando um representante do segundo artigo. Vamos esperar um pouquinho aí, uns 5 minutinhos. Acho que dá para esperar para te começar, tá bom? Qualquer coisa, também não espera muito não, né? Tá todo mundo aqui no horário certinho. Na pior das hipóteses, a gente deixa para o Lucas dar o play aí no vídeo no final. Não é isso, Lucas? Lucas, você dá o play no final, né? Boa tarde. Boa tarde. Claro, claro, vamos sim. Beleza, então tá bom. Daqui a 5 minutinhos eu tô de volta aqui. Oi, Vinícius. Oi, Hernani, tudo bem? Tudo E ficha de tranquilo? moderação. Ei, Vinícius, obrigado pela sua ajuda, hein? Muito obrigado. Ei, Tranquilo. Lucas, tudo bem? Eu Tudo vim aqui bem? colocar o rosto, tá bom? Mas para que vocês consigam só ter toda a atribuição aqui. Vinícius, estou colocando você como co-host para que faça qualquer atividade. Você Certo? pode compartilhar, a Bárbara também como co-host, Carolina também como co-host, Stephanie, co-host. E agora eu volto, o Lucas é o nosso pessoa-chave aqui, né, Lucas? Isso. E eu estou colocando você, Lucas, como um host, para que você possa ter aí a atribuição também, cada um que vem aqui entrando dentro da sala, para que possa também fazer qualquer compartilhamento, assim por diante. Tá bom? Pessoal, eu vou deixar a sala, qualquer coisa me chama, Lucas, estou à disposição. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Hernani. Bom Obrigado. trabalho aí. Tchau, Todos tchau. vocês desejam uma boa apresentação. Valeu. Pronto, pessoal. Boa tarde. Já vi que entrou o Rômulo aqui, que é do artigo que estava faltando. Tem um representante. Boa tarde, Rômulo, Bárbara, Carolina, Stephanie e Lucas. Vamos iniciar aí essa sessão. Nós temos nessa sessão 3 artigos, que é o acesso ao crédito em bancos digitais e fintechs aumenta a probabilidade de endividamento no Brasil. O segundo artigo trata do impacto da alfabetização financeira no risco de endividamento, no estudo com a geração Z. E o terceiro e último artigo dessa sessão, a atenção do investidor de varejo e as anomalias do mercado acionário. A gente vai proceder aos vídeos das apresentações. Após a execução de cada apresentação, a gente passa a uma sessão de debate com perguntas dos presentes.
comentários, e aí a gente pede para aproveitar o momento, né? Essa razão de existência do evento é exatamente a gente poder debater os artigos, auxiliar aí os autores a melhorarem seus artigos antes, acredito eu, né? Nós todos eles serão encaminhados em algum momento para uma revista, e quanto mais a gente trabalha esse refinamento aí antes da submissão, melhore a vida do autor ao longo do desenvolvimento do trabalho. Então, vamos nos ajudar aí com os comentários, e após cada debate a gente parte para o artigo seguinte, tá bom? No final a gente faz o encerramento. Então, Lucas, por favor, pode colocar o primeiro. Acredito que no seu aí, na sua ordem deve ser igual à minha. Na ordem aqui, eu tenho o acesso ao crédito em bancos digitais e fintechs aumenta a probabilidade de endividamento no Brasil, como pergunta. Meu computador tá dando uma travada aqui, eu não sei se você poderia compartilhar com a gente. Ou os próprios autores mesmo, né? Tá, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver se o 1567. Carolina ou Bárbara, vocês conseguem dar play aí no vídeo de vocês e compartilhar? É o link do YouTube mesmo que a gente É, compartilha? é, Tá, vou colocar aqui. tá bom. Deixa eu só. Tá dando pra ver? Tá dando para ver certinho. Deixa eu colocar as vozes. O artigo afirma o acesso ao crédito da comunidade aumenta a probabilidade de endividamento no Brasil. Esse artigo foi escrito por Bárbara Pinheiro, sou eu e pela Carolina Colega. O objetivo do estudo é analisar a relação entre acesso ao crédito através de bancos digitais e fintechs e a probabilidade de endividamento dos indivíduos no Brasil. É necessário entender o contexto atual, onde a gente tem que em setembro de 2022, 79,3% da população tinha algum nível de endividamento. Outro ponto é que em 2021, 41% da população brasileira solicitou empréstimo em instituição financeira ou fintech. O Brasil tem se destacado como um dos mais avançados em termos de bancos digitais. Outro ponto importante é que vivemos em um momento em que o acesso ao crédito desempenha um papel fundamental na vida financeira das famílias brasileiras. É importante mencionar que a OCDE, ela define a alfabetização financeira como a junção de conhecimento financeiro, comportamento financeiro e atitude financeira. É notório que as instituições financeiras digitais, elas aumentaram a eficiência e, consequentemente, a concorrência do mercado de crédito no Brasil. Isso e as outras problemáticas levantadas no slide anterior nos fizeram levantar duas hipóteses. A hipótese H1, que questiona o acesso ao crédito através de bancos digitais e fintechs tem relação positiva com a probabilidade de endividamento da população brasileira, e a hipótese H1A, que questiona a relação entre acesso ao crédito através de bancos digitais e fintechs e endividamento é moderado pelo nível de organização financeira. Esse trabalho precisa constantemente os dados para responder as contas que foram analisadas através de proteção logística. O questionário que foi aplicado online é um questionário auto-aplicado de política de questões fechadas. O estudo participaram de 3 podia participar qualquer pessoa residente no Brasil, bancária, com os níveis específicos de idade. O questionário aplicado foi dividido em 4 partes: características sociodemográficas, acesso ao crédito, nível de alfabetização financeira e endividamento. Cada parte é uma variável analisada nesse trabalho, referente à probabilidade de um indivíduo estar entre os 4 níveis de endividamentos apresentados na tabela abaixo. Para responder
O nível de endividamento, o indivíduo teve que responder 3 questões. Através dessas respostas, classificamos ele em uma dessas categorias. As variáveis sociodemográficas, elas são divididas entre renda, gênero, escolaridade e idade. O acesso ao crédito é outra variável e foi utilizada a variável DAM com valores entre 0 e 1. Essa variável ela foi dividida em 3 níveis: acesso restrito, acesso moderado e acesso fácil. Outra variável é a alfabetização financeira. Como explicar para você anteriormente, é uma junção entre atitude financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro. O indicador de alfabetização financeira ele vai de 0 a 5 pontos. E ela também foi dividida em 3 níveis, ou seja, conhecimento insuficiente, conhecimento moderado e conhecimento satisfatório. Essas são as informações da característica da amostra. Maior parte do sexo feminino, uma parte considerável com renda entre 1 a 2 salários mínimos, um percentual significativo também da amostra entre 35 e 49 anos e 25 e 34 anos. Quando a gente fala sobre escolaridade, a maior parte possui ensino superior completo. Ao analisar a distribuição da amostra por nível de alfabetização financeira e endividamento, é fácil notar que a maior parte possui conhecimento insuficiente, sendo seguido das pessoas com conhecimento moderado. Outro ponto importante, agora falando sobre endividamento, é que temos um nível significativo de pessoas enquadradas em algum nível de endividamento, sendo o que apresenta maior percentual o com risco de sobreendividamento. Muito responder as questões. Primeiro, a gente analisa a preferência de créditos tradicionais. Ao analisar, a gente entendeu que a maior parte da amostra prefere não recorrer a crédito através dessas instituições financeiras. Feito isso, seguimos realizando uma associação entre endividamento e acesso ao crédito através do teste quadrado de finanças, no intuito de responder à hipótese. E o teste confirma essa associação entre as variáveis de endividamento e acesso ao crédito. É importante notar que o teste quadrado apresenta algumas limitações. E, por essa razão, decidimos avançar para análise mais detalhada de regressão logística. As informações e análise de regressão logística estão apresentadas na tabela 6. Os resultados da regressão logística revelam relação positiva e significativa entre a facilidade de acesso ao crédito e a probabilidade de endividamento. Isso é notado analisando as informações da tabela na primeira linha. A única exceção é para a coluna 2, cuja variável dependente é classificada como pouco endividado. Em relação à escola de alfabetização financeira, verificamos que existe uma relação negativa e significativa em todas as estimativas, ou seja, a probabilidade de estar em uma categoria de maior endividamento, ela vai diminuir à medida que o nível de alfabetização financeira aumenta. Na coluna 5 estão os resultados da análise de interação realizada para responder à hipótese H1A. Conduzimos essa análise de interação para entender melhor a influência moderadora da alfabetização financeira na relação de acesso ao crédito e endividamento. No entanto, os resultados não mostram significância estatística nessa interação. Ou seja, a conclusão do nosso estudo demonstra que a hipótese ela foi confirmada. Existe uma relação entre facilidade de acesso ao crédito através de instituições financeiras digitais e a probabilidade de endividamento diferente nesse caso do endividamento e sobre o endividamento. A gente tem claridade desde a alfabetização financeira, ela contribui para explicar a probabilidade de endividamento. Em relação à hipótese H1A, os nossos resultados eles não mostram significância estatística na interação, ou seja, a gente rejeita a hipótese H1A.
Aqui estão referências bibliográficas de trabalho. Agradeço a atenção. Ok, o áudio estava um pouquinho truncadinho, mas deu para entender direitinho. Ah, que bom. É, obrigado. Pessoal, alguém tem algum comentário, alguma pergunta sobre o trabalho? Tá aberto aí para debate. Stephanie, Rômulo, Lucas também, por que não? Está aberto para debate. Parabéns, Carolina e Bárbara, pelo trabalho. Eu acredito que é um tema bastante importante a ser discutido, um tema também bastante atual, visto que as fintechs são bancos digitais que vieram com o avanço da tecnologia, certamente. Então, acredito que esses temas em questão são de bastante importância a ser discutido cada vez mais, devido ao alto, índice de conhecimento insuficiente apontado até mesmo pela pesquisa por parte dos consumidores e com isso, consequentemente, nos leva também a entender e ver os altos níveis de endividamento que isso ocasiona, né? Então, de repente, a gente pensar em quais seriam as melhores contribuições por parte da governança pública, por exemplo, para que impulsionasse a alfabetização financeira, ao meu ver, por exemplo, desde a pré-escola, desde o ensino fundamental, para que a gente possa cada vez mais enfatizar esse tema, conscientizar as pessoas para evitar, né, possíveis riscos de endividamento superiores ao que as pessoas conseguem arcar. Parabéns pelo trabalho novamente. Oi, Stephanie, muito obrigada. Eu agradeço aqui também em nome da Bárbara, que é a primeira autora do artigo. Ela está presente aqui, mas ela fez uma cirurgia e ela não está podendo falar, então só para avisar vocês. A gente fica muito feliz com o feedback. A gente quis, a princípio, a ideia do artigo era analisar a relação entre a alfabetização financeira, acesso ao crédito, de uma forma mais geral. Mas aí a gente começou a ver que essa questão das fintechs estava muito novo na literatura e está sendo cada vez mais relevante na sociedade, né? Então a gente quis focar um pouco mais o artigo nessa questão das fintechs, dos bancos digitais, e pensar, né, como que essas instituições podem promover o acesso ao crédito, mas de uma forma responsável, promovendo a educação financeira também das pessoas, né? Então, acho que o tema é bastante interessante, a gente espera conseguir trabalhar mais nele, né? E a gente teve pouco tempo para trabalhar nesse artigo ainda, é a primeira vez que a gente está apresentando, e a gente espera conseguir desenvolver e tentar uma publicação. Mas obrigada. Bacana, Carolina. Fiquei com uma dúvida, eu não sei se a sua base de dados permite fazer essa análise do, do antes e depois da entrada das fintechs Uhum, sobre essa relação, né, da alfabetização. Não sei se isolando, sabe? Ou você botando uma dummy de tempo, alguma coisa assim. Ou se você tiver, não sei se tua base também te permite fazer essa análise, tua base de dados, da evolução de endividamento e controlar de alguma forma para esses vários mecanismos para você fazer o controle, né? Para o share das fintechs nesse mercado, especificamente para esse público, né? Se isolando essas variáveis, de repente, você consegue dissociar o efeito que você tem aí de endividamento uhum, devido a uma abordagem, de repente, um pouco mais facilitada para nos últimos anos para crédito, ali no toque do celular, comparando com o momento anterior de crédito oferecido por bancos tradicionais. Não sei, de uhum, repente você tem pode ter aí uma descoberta interessante em termos mesmo de formulação de política específica, né, para a atuação das fintechs. Permite na tua base? Precisa? eu acho que seria interessante, mas eu não sei se a nossa base dá, porque a gente aplicou um questionário, então a gente não tem a observação do indivíduo ao longo do tempo, né? Mas acho que talvez dá para pensar em alguma coisa assim, analisar se a pessoa não tinha, passou a ter,
esse crédito em bancos digitais em algum momento. Acho que a gente teria que dar uma olhada melhor, mas agradeço a sua sugestão, acho bem interessante. Beleza, bacana. Alguém mais tem pergunta, comentário? Eu acho que eu tenho uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. Não sei se vocês chegaram a ver em relação mais na parte da literatura mesmo, o que que os artigos vêm dizendo da diferença entre a parte burocrática sendo aplicada, por exemplo, pelos bancos tradicionais, e por que que é tão simples conseguir um crédito nas fintechs, nos bancos digitais, visto que a gente consegue um limite de crédito nem sendo necessário ir até o banco, conforme era feito antigamente, né? Confesso que eu eh, não é a minha área em foco de estudo, né? Saber essa diferença. Não sei se você teria alguma explicação da parte da literatura mesmo, por que que é tão simples, por que que não existe, digamos, políticas públicas que sejam tão amplas conforme é feito nos bancos tradicionais, né? Que precisa toda uma aprovação de crédito bem mais extensa no caso. Na verdade, vou ficar te devendo essa resposta, porque essa também não é muito a minha principal área de pesquisa, e a gente teve bastante dificuldade em encontrar artigos que tratem dessas fintechs, porque isso está sendo muito forte aqui no Brasil, né? E principalmente artigos de fora, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar essa literatura, então acho que está Uhum, crescendo ultimamente. Até eu estive num congresso nos Estados Unidos e foi bastante discutido isso, como o Brasil é um cenário interessante, né, para a literatura explorar, né, cada vez mais essa questão. Então, acho que a gente tem que ter um esforço maior de dar uma revisada melhor na uhum. literatura, mas não sei te dizer assim, por causa dessa escassez de estudo que a gente observou enquanto fazia a revisão desse artigo. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você. Beleza, bacana. Obrigado, Carol. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Lucas, já consegue dar play já aí? Ou peço pro Rômulo? Tá mutado o Lucas ainda. Se ele puder dar o play, Então vamos lá. Então, o próximo trabalho, o Rômulo vai preparando aí, por favor. É o impacto da alfabetização financeira no risco de endividamento. Um estudo com a geração Z. O artigo tem 4 autores: Rômulo César Resdorfer da Silva, que é Mara Mendes Vieira, Tayane Keila Mateis, Kalinka Leia Becker. Rômulo está aqui presente. Rômulo, fica à vontade aí para dar o play aí no vídeo, compartilhar a tela com a gente. Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Estamos vendo. Então, tá aparecendo ainda, botei tela cheia aqui. Estamos vendo sim. Vamos lá. Tudo. Olá, eu me chamo Rômulo Reisdorfer e vou apresentar para vocês hoje o artigo O Impacto da Alfabetização Financeira no Risco de Endividamento, um estudo com a geração. Rômulo, o áudio ficou sem áudio agora. O começo estava com áudio, de repente parou. Vamos lá de novo, então. Tá bom. Eu mutei aqui, eu achei que ia dar retorno na caixa de som. Não muta, não. Vamos lá. Artigo: O impacto da alfabetização financeira no risco de endividamento. Um estudo com a geração Z. Observe-se na literatura que famílias mais educadas financeiramente acumulam mais recursos e evitam problemas como excesso de dívidas e a inadimplência. Também que a geração Z é menos instruída financeiramente do que os millennials. A OCDE ratificou essa informação, identificando que estes jovens são menos alfabetizados financeiramente, possuem uma atitude financeira menos frugal, além de obterem resultados piores no conhecimento financeiro e apresentarem comportamentos financeiros imprudentes. Dessa forma, é de extrema importância avaliar o risco de endividamento dessa parcela da população, tendo em vista que os jovens são a força motora futura da economia dos países. Os objetivos do presente artigo
são avaliar o impacto da alfabetização financeira no risco de endividamento da geração Z no Brasil, além de identificar individualmente o impacto das 3 dimensões da alfabetização financeira e de fatores socioeconômicos sobre o risco de endividamento. No que tange o referencial teórico, este foi subdividido em 2 grandes tópicos: alfabetização financeira e risco de endividamento. A alfabetização financeira pode ser compreendida como o conjunto de habilidades, técnicas e conhecimentos financeiros, além da aptidão e da confiança para utilizar tudo isso na prática. Esta pode ser subdividida em 3 grandes dimensões: atitude financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro. A atitude e o comportamento estão mais relacionadas a práticas de gestão financeira do dia a dia, além de planejamento de longo prazo. Já o conhecimento financeiro está relacionado a questões mais teóricas de conhecimento. Risco de endividamento, neste observa-se que as dívidas causam efeitos financeiros, como restrição de crédito, e também na saúde dos indivíduos, como um aumento na incidência de insônia. Os dois estão relacionados, tendo em vista que baixos níveis de alfabetização financeira elevam o risco de endividamento. Quanto ao método, utilizou-se uma amostra de 577 respondentes de diferentes regiões brasileiras, utilizando o questionário do artigo Construction and Validation of a Perceived Financial Wellbeing Scale, publicado no International Journal of Bank Marketing. Quanto ao método, utilizou-se análise fatorial e regressão linear múltipla. Nas questões, utilizou-se uma escala tipo Likert, que vai de 1 a 5. Quanto à atitude financeira, vai de discordo totalmente a concordo totalmente. Na questão comportamento e risco de endividamento, vai de nunca a sempre. Conhecimento financeiro foi mapeado por meio das questões Big Three e o perfil também foi mapeado. No que tange às estatísticas descritivas, observou-se uma idade média dos respondentes de 22,3 anos e maior parte desta amostra sendo constituída por mulheres, solteiros, brancos, com ensino médio concluído, sem dependentes e que possuem cartão de crédito. A renda familiar destes respondentes vai, em média, até R$ 4.400, que possuem moradia própria ou alugado e são, em sua maioria, assalariados ou autônomos. Quanto às 3 dimensões e ao risco de endividamento, observe-se que, quanto ao comportamento financeiro, os respondentes tendem a não guardar dinheiro. Apesar disso, quanto à sua atitude, eles não gastam de forma irresponsável. Quando falamos do conhecimento, este foi considerado baixo, tendo vista que apenas metade das respostas foram respondidas de forma correta. Quanto ao risco do endividamento, os respondentes não tendem ao endividamento. Quanto à análise fatorial, no comportamento financeiro mapeou-se um fator. Risco de endividamento e atitude financeira obtiveram-se 2 fatores. O conhecimento financeiro foi construído utilizando uma média simples e a alfabetização financeira, para a construção desta, padronizaram-se os demais fatores para que estes estejam num raio de 0 a 1, e sobre estes foi realizada uma média simples, somando o conhecimento, a atitude e o comportamento, dividindo-se por 3. Quanto à regressão linear múltipla, utilizou-se a variável dependente risco de endividamento e foram rodados 2 modelos. Um que tange a alfabetização financeira como um todo e o segundo com as dimensões da alfabetização financeira de forma individual. Construíram-se dummies, onde colocou-se o sexo masculino, fato de indivíduo ser solteiro, branco, ter cursado até o ensino fundamental, possuir moradia própria, estar dentro da classe A, B ou C, gastar mais do que ganha e ser assalariado. No que tange os resultados obtidos no presente estudo, quando consolidamos a alfabetização financeira, observamos que este é o principal fator de impacto na redução do risco do endividamento. Junto deste, observamos também que o fato do indivíduo possuir moradia própria e renda familiar, estando classificada como classe A, B ou C, também sendo fatores que reduzem o risco do endividamento. Agora, por outro lado, o fato do indivíduo gastar mais do que ele ganha e ter concluído apenas até o ensino fundamental são fatores de risco, elevando o risco do endividamento. Os demais fatores não apresentaram significância estatística. Quando segregamos as 3 dimensões da alfabetização financeira no segundo modelo, observamos que a atitude financeira e o comportamento financeiro
apresentam o maior impacto na redução do risco do endividamento, um impacto superior ao conhecimento financeiro, que também reduz o risco do endividamento. Os demais fatores permanecem inalterados, tipo de moradia, moradia própria e pertencer à classe A, B ou C, também reduzindo o risco do endividamento, enquanto o fato do indivíduo gastar mais do que ele ganha e ter concluído até o ensino fundamental serem fatores de risco para o aumento do risco do endividamento. E nos dois, observa-se que os demais fatores não apresentam significância estatística. Quanto aos pressupostos, ambos modelos atendem a todos os pressupostos clássicos, apresentando normalidade na distribuição dos resíduos, ausência de multicoliniaridade, ausência de autocorrelação e são homocedásticos. Dessa forma, observa-se que a alfabetização financeira exerce um forte impacto na redução do risco de endividamento da geração Z. As atitudes e o comportamento financeiro são mais relevantes do que o conhecimento para a redução do risco de endividamento da geração Z. A renda, o tipo de moradia e a escolaridade também impactaram o risco. Com base no presente estudo, sugere-se que, para reduzir o risco de endividamento, realizem-se ações voltadas para a geração Z que abarquem todas as dimensões da alfabetização financeira, não se restringindo ao conhecimento. Recomenda-se, então, direcionar estas ações principalmente para indivíduos que tenham baixa renda, baixa escolaridade e não possuam casa própria. Como o presente estudo se trata de uma pesquisa survey, os respondentes podem não fornecer respostas precisas, honestas, ou optar por alternativas mais socialmente aceitas, além de não permitir extrapolar o resultado para toda a população, constituindo-se como uma limitação. Sugere-se para estudos futuros a condução de pesquisas com diferentes gerações para fins de comparação. Agradeço a todos por acompanharem e tenham um ótimo evento. Ok, obrigado, Rômulo. Então, aberta aí a sessão para debate. Se quiser já começar a fazer uma pergunta ou comentário, fica à vontade. Parabéns, Rômulo, pelo trabalho. Eu achei muito interessante seu foco na geração Z, da questão entre alfabetização financeira e endividamento, risco de endividamento. Acho que conversou bastante com o nosso, né? E com um artigo meu da Bárbara, eu achei bem legal. Eu tenho alguns comentários, algumas dúvidas, assim, que talvez vocês possam pensar em refletir, melhorar o trabalho. A primeira é que eu não entendi muito, não sei se ficou muito claro para mim lendo o texto como que vocês calcularam a variável dependente de risco de endividamento, que são várias questões e aí vocês têm uma média. Eu acho que vocês poderiam trabalhar um pouquinho mais no texto em como foi calculada, construída a variável de risco de endividamento. E aí também nos resultados, o que eu acho que ficaria bacana no trabalho de vocês é assim, focar nos resultados, mas o que isso tem a ver especificamente com a geração Z, né? Porque além dos resultados, parece que poderia se aplicar para qualquer geração, assim, tá um pouco meio que a literatura já sabe, assim, eu acho que isso ia ser legal para vocês, dar esse foco na geração Z, né? Então, por exemplo, eu vi lá nos seus resultados que o que mais explica dentro da alfabetização financeira seria a atitude financeira, se eu não estou enganada, que teve o maior coeficiente, né? Que pelo que eu li, que eu entendi, é, por exemplo, os jovens não querem guardar dinheiro pelo prazer de gastar hoje, né? Então, acho que isso é uma característica muito específica da geração Z, né? Porque outras gerações viveram com receio, né, de crises, de guardar dinheiro, enfim. Então, acho que vocês podiam discutir um pouco mais isso, e até deve ter na literatura de finanças comportamentais, eu acredito, aspectos específicos dessas atitudes da geração Z que podem, acho que sim, enriquecer a discussão dos seus resultados, focando mais na geração Z, porque está um pouco assim, poderia se aplicar para outras gerações. Então, aí acho que ia ficar bem, bem interessante. E outra sugestão que eu dou também para vocês, que eu acho que ficaria legal, é vocês mensurarem a magnitude do efeito, né? Então, você vê que tem uma relação negativa entre
a alfabetização financeira e o endividamento, mas seria interessante saber em que medida, né? Quanto aumenta um ponto lá nessa variável de alfabetização financeira, o quanto que isso representa na diminuição do risco. Para a gente saber, né, se é um efeito grande, se é pequeno, mas são detalhes menores também, assim, né? E talvez não falar muito em impacto, quando a gente não está estudando um modelo de causalidade, né? Mas acho que está bem bacana o seu trabalho, eu gostei muito desse enfoque na geração Z, eu acho que tem poucos estudos na literatura, assim, focando nesse público e nas atitudes deles. Enfim, eu acho que se vocês focarem mais nessa parte, nos resultados, eu acho que vai ficar bem legal para vocês conseguirem publicar. Parabéns. Obrigado, Carolina. Contextualizando um pouco mais dos motivos do estudo e também te respondendo sobre o risco de endividamento, a gente está atuando na Universidade Federal com alfabetização financeira nas escolas, então a gente tem feito visitas às escolas, trabalhado com o público jovem, a gente também faz a capacitação de professores da rede pública para trabalharem com esse assunto, e foi onde surgiu o nosso interesse em avaliar um pouco mais dos fatores que influenciariam no risco de endividamento. A gente tem outros estudos também de como melhorar o aprendizado desses alunos, a gente tem introduzido metodologias ativas com jogos e questões que os alunos participam mais das aulas, e nesse quesito a gente queria ver, dentro das três dimensões da alfabetização financeira, quais talvez a gente tivesse que dar um enfoque maior e incorporar, porque a gente vê muitas ações, às vezes, voltadas única e exclusivamente para o conhecimento. A gente traz ali matemática financeira, traz um pouco de juros compostos, mas a gente vê que isso não muda a mentalidade das pessoas, não muda a atitude, a propensão a poupar e a gastar menos. Então, isso foi interessante tirar pelo menos essa primeira conclusão acerca do artigo, para a gente ter um primeiro norte dentro do projeto que a gente está executando. Sobre o risco do endividamento, a gente construiu ele por meio de análise fatorial, onde nós consideramos foram 5 variáveis, e dentro dessas variáveis a gente avaliou se os respondentes afirmavam muitas vezes minhas dívidas são maiores do que posso pagar, ou se ele paga juros e multas por contas vencidas, se os respondentes pedem dinheiro emprestado para pagar as dívidas, se eles estão mais endividados do que a renda mensal, e se as dívidas prejudicam objetivos pessoais de vida, como economizar dinheiro para algum objetivo futuro. Dentro da escala, concordo totalmente, a discordo totalmente. Ok. Rômulo, eu teria duas questões. A primeira, sempre que eu vejo um questionário com o Likert em número ímpar, aí eu sempre fico um pouquinho assim, curioso em como seria a resposta, como seriam as respostas das pessoas se elas fossem forçadas a puxar para cima ou para baixo com a quantidade par de respostas, né? Então, com o Likert com 4 pontos ou o Likert com 6 pontos, porque a gente tem a tendência a botar tudo na média, né? Mesmo respondendo, como é que você está? Estou mais ou menos, tá, mas mais para mais ou mais para menos? E, especialmente no Brasil, a gente gosta muito do mais ou menos, a gente não tem muito essa... Até como você colocou como limitação, né? A possibilidade da resposta da pessoa estar mais enviesada para a conformação com algum padrão social esperado e não a situação. Quando você força, ou mais ou menos, não tem mais ou menos. Então, mas assim, você já aplicou os questionários, fica só como sugestão em trabalhos futuros, para a gente não ficar se prendendo a essa Likert de 5 pontos, que acaba sendo a mais tradicional, né? Eu acho que ela é prejudicial, se não for desenvolvido no Brasil, eu acho que ele desenvolveu, não pensou no Brasil, no brasileiro que gosta de dizer mais ou menos, entendeu? Fica essa limitação. A outra questão, a Carolina já acabou já ressaltando, queria reforçar, você foca o trabalho geração Z, mas você mesmo lá no final, quando eu estava vendo o trabalho, eu estava me incomodando com isso, mas você mesmo ressaltou, para estudo futuro, vou comparar com outras gerações. Então, não sei se faz muito sentido ficar falando de geração Z, se você, primeiro, não tem uma razão para isso, muito bem definida,
como um grupo de pessoas com características específicas que tem cujas respostas, cuja relação entre endividamento e educação financeira estejam dentro de um fenômeno específico. Então, se você não tem uma explicação, bom, é válido cientificamente também, porque você está explorando, né? Mas esse é um ponto. O segundo motivo é que se você não compara com um grupo geral ou com um grupo específico, que também, se for um grupo específico, precisa da sua razão de existir também, né? Acaba ficando solto, que foi a geração Z. Por quê? Não tem você não tem uma razão científica específica, a não ser uma conveniência operacional dentro do que você fez para executar a sua pesquisa. Eu fiquei um pouco incomodado com essa especificação. Mas você está com os questionários todos aplicados já, né? Bastante coisa. Que desejo, manifesto o voto que você continue aplicando, que você possa comparar com outros grupos e aí, eventualmente, extrair alguma informação importante aí dessa comparação. Tá bom? Obrigado pelas contribuições. Valeu. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu queria só dar mais uma sugestão pequenininha, assim, para o Rômulo colocar na tabela de regressão ou a estatística T ou o erro padrão para a gente saber a significância, né? Porque seu principal comentário em termos o seu principal resultado em termos de magnitude é o coeficiente lá da altitude financeira, mas a gente não sabe especificamente qual é o mais significativo para explicar a relação. Então, acho que isso é importante colocar na regressão também. Perfeito, obrigado. Beleza. Eu só gostaria de parabenizar, então, o Rômulo e os demais integrantes do artigo pelo desenvolvimento. Acredito que concordo plenamente com as contribuições tanto da Carolina quanto do Vinícius. Acredito que seja um tema bastante relevante, bastante recente também, de grande importância ser estudado aí, ser explorado. Seria bastante interessante, por exemplo, depois de identificada a dificuldade ali entre tanto aspectos comportamentais dos indivíduos e os riscos de endividamento, fazer um comparativo de fato ali, conforme você já havia mencionado anteriormente, com metodologias ativas, por exemplo, fazer grupos de controle para você analisar uma maneira mais profunda ainda, seja com a geração Z ou independente do grupo que você vai utilizar, para você ver até que magnitude isso leva ou quais são as razões que implicam nos riscos de endividamento, ou quais as dificuldades que os integrantes teriam, por exemplo, em fazer as aplicações dos conhecimentos adquiridos, já que os aspectos comportamentais têm grande relevância no estudo, né? Acho que seria mais essa contribuição mesmo. Não tenho grandes comentários nesse sentido, mas é para parabenizar o trabalho. Acredito que conversa muito com o trabalho da Bárbara e da Carolina também. Parabéns novamente. E seria isso. Obrigado, Stefan. Ok, obrigado. Vamos passar ao próximo trabalho. A atenção do investidor de varejo e as anomalias do mercado acionário, Stephanie Christie Scherzowski e Pedro Guilherme Ribeiro Piccoli. Pode compartilhar, por favor, Stephanie. Vocês conseguem ver a minha tela? Estamos vendo. Ok. Vou disparar o vídeo aqui. Se tiver algum probleminha no áudio, vocês me avisam, por gentileza. Beleza. A importância e relevância do tema se estende a um Eu acho que vocês não conseguem ouvir, né? Ouvindo bem, estava ouvindo bem. É? Ai, que Uhum. bom. Ok. escopo crescente da literatura em economia e finanças, que vem mostrando a atenção do investidor como sendo um dos principais construtos que influenciam em várias atividades cognitivas, seja nas decisões de investimento ou até mesmo no comportamento de negociações dos investidores, assim como o impacto nas anomalias do mercado de ações. Então, sendo assim, é possível que a atenção do investidor ela seja importante para a eficiência dos mercados financeiros.
Dada essa razão, se identificada a relação de causalidade na atenção do investidor e as anomalias de mercado, essas variáveis elas podem apresentar propriedades comportamentais relevantes e também tendências de mercado que auxiliem na compreensão de como a demanda de informação do investidor de varejo é formada e entender de que forma graus diferenciados de atenção implicam no desequilíbrio das transações do mercado de ações. Então, diante do exposto, o conceito de atenção limitada do investidor de varejo tem sido utilizado por diversos estudos a fim de explicar os comportamentos dos mercados financeiros. Consequentemente, surge a nossa hipótese de pesquisa, a qual afirma a atenção do investidor de varejo prediz as anomalias do mercado acionário identificadas por Stamba e Yuan em 2017. Em concordância com o objetivo desse estudo, nesse artigo a população foi definida como sendo o mercado acionário americano, visto que os Estados Unidos é um cenário natural para nossa pesquisa, dado um grande corpo de anomalias documentadas e também um representativo percentual de noisy traders presentes nessa conjuntura. A amostra utilizada como variável independente foi a frequência de pesquisas do Google Trends no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2016, para 3 amplos índices do mercado acionário americano, sendo o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite. E além disso, a título de robustez, nós também utilizamos a frequência de pesquisa em relação ao termo Stock Market, classificado como assunto, totalizando 156 observações mensais. A variável dependente desse estudo foi representada pelo retorno do portfólio para cada uma das 11 anomalias financeiras relacionadas por Stamba e Yuan em 2017 em seu artigo denominado Misprice Factors. Para chamar atenção para os índices em específico desse estudo, nós examinamos os SVIs mensais de cada variável de interesse, realizando-se assim o tratamento e também a manipulação dos dados da variável independente, a fim de conseguir capturar a variação logarítmica dos índices em questão. Com o propósito de verificar a eventual causalidade dos retornos dos portfólios das anomalias e a atenção do investidor individual, foi empregado o sistema de equações lineares dinâmicas, denominado VAR, a fim de capturar a existência de relações de interdependência entre as variáveis, conforme demonstrado na equação 1 e 2. Cumpre-se ressaltar que, a fim de conferir robustez aos nossos achados, para cada anomalia pesquisada foram rodadas 4 variações da equação 1 e 2, cada qual adotando uma especificação alternativa da tensão em relação ao índice de mercado. Salienta-se aqui também que o número de defasagens nessa pesquisa foi estabelecido com base na métrica AIC, critério de informação de Akik, a qual determina o número ótimo de lags do modelo. As análises de dados dessa pesquisa foram fundamentadas na técnica estatística de regressão linear pelo método OLS, onde a equação 3 demonstra os fatores de risco do modelo de avaliação de ativos de 5 fatores proposto por Fama e French, como variáveis de controle, e analisa a relação entre a tensão S contemporânea defasada e os retornos R dos portfólios das anomalias. E também, de forma semelhante ao salientado para o modelo VAR, para o modelo ALS, também foram rodadas 4 análises distintas por anomalia, cada qual focando na atenção do investidor em relação a um índice de mercado específico. Conforme podemos observar, após utilizar as especificações de atenção S no modelo VAR para análise de causalidade, os resultados corroboram em partes com a hipótese de pesquisa em qual a atenção do investidor de varejo prediz algumas das anomalias do mercado acionário, considerando que, quando os investidores individuais prestam mais atenção quanto ao mercado e aumentam o volume de pesquisas no Google por determinados termos, faz com que seja mais provável a existência de comportamentos anormais em certos retornos de ativos financeiros. E a relação inversa ocorre para determinadas variações nos retornos dos portfólios de anomalias, influenciando níveis mais elevados de atenção do investidor de varejo. Então, tendo em vista isso,
pode-se inferir aqui que, para determinadas especificações, a atenção Granger causa os retornos, e descobriu-se também que o contrário é verdadeiro para algumas das anomalias, nas quais os retornos também influenciam os níveis de atenção do investidor de varejo quanto o mercado acionário. Com base nos resultados do modelo OLS, pode-se observar que, apesar do modelo VAR ter indicado causalidade de Granger entre algumas das variáveis estudadas, o OLS com controle para fatores de risco não indicou significância para as variáveis testadas na equação 3, sugerindo que a causalidade não é decorrente da atenção dos investidores, mas sim dos fatores de risco, pois a associação que ela era significativa desaparece quando os fatores de risco são incorporados ao modelo. Consequentemente, esses resultados evidenciaram em partes as respostas ao problema desta pesquisa, isto é, o aumento dos níveis de atenção do investidor de varejo, com ênfase nas pesquisas online através da plataforma do Google, tem boa capacidade de explicar no futuro a obtenção de retornos anormais negativos por intermédio de uma estratégia de negociação fundamentada, por exemplo, em altos valores de accruals associados a grandes lucros, conforme podemos observar na tabela demonstrativa. Por fim, verificou-se que a única anomalia que parece ser explicada pela atenção dos investidores é a de accruals, pois foi uniforme entre as diferentes especificações de atenção adotadas. Ou seja, dentre as 11 anomalias estudadas, somente essa em questão se mostrou relacionada com a atenção. À luz desse contexto, esse estudo está em concordância com recentes evidências empíricas que vêm apontando para os investidores de varejo como importantes participantes do mercado com forte poder preditivo para retornos futuros, sugerindo que os investidores de varejo não são agentes econômicos que trazem ineficiência para o mercado, contrapondo a hipótese de pesquisa, a qual reitera que a atenção do investidor de varejo pode ser utilizada para prever algumas das principais anomalias do mercado de capitais. Obrigada pela sua atenção. Ok, obrigado. Está aberta a sessão de debate. Para quem tiver alguma pergunta, alguma questão, algum comentário. Stephanie, parabéns pelo artigo, tá muito bem feito, muito bem escrito. Eu não entendi direito como é que você tratou a causalidade reversa no modelo OLS. No caso, o sentido da causalidade, isso? É, Se, por que exemplo, você explicou que tanto a atenção do investidor pode causar a anomalia nos retornos, como o contrário, né? Isso. No caso, a gente utilizou por parte conforme está na hipótese, ou seja, a atenção prediz as anomalias. Então, no modelo ALS, a gente utiliza essa relação. Por mais que no VAR, né, no primeiro modelo rodado, muitas das variáveis, ela foi bidirecional, ou seja, tanto a atenção causaram os retornos, quanto os retornos causaram as atenções. Mas isso não é o suficiente, porque se a gente utilizasse somente o modelo VAR, a gente teria significância para muitas das anomalias estudadas. Mas Uhum. não necessariamente a atenção era o fator principal que causaram os retornos, pois quando a gente aplica as variáveis de controle, ou seja, os fatores de risco, a gente percebe que das 11 anomalias, apenas uma delas foram explicadas pelos retornos anormais. Então, a gente utiliza a atenção como variável independente e a variável dependente seria os retornos anormais das carteiras de investimentos. Ah, entendi. Tá bom, legal. Stephanie, deixa eu ver se eu entendi. De um lado, você tem pesquisas no Google, por termos disso seriam feitos no agrupado, você teria aí um efeito vindo pretensamente de investidores de varejo, não é isso? E do outro lado, você tem comportamento geral em mercado, não é isso? Isso mesmo. Os fatores lá do artigo lá que você usou como referência. Uhum. Participação do investidor de varejo em mercado, no Brasil pelo menos,
é mínima, é bem pequenininha. Aqui no Brasil, sim. Se a gente for olhar, por exemplo, para... Os soldados são brasileiros, não? Não, são americanos. Aqui não teria como aplicar por conta Ah, do mínima representatividade uhum, dos investidores. pois é. No, mesmo no mercado americano, você tem o número do percentual de volume, mais ou menos, percentual de volume diário do que é institucional e do que é varejo. Em relação ao percentual geral do número de diferenciações entre varejo O e institucional, volume é cerca de 20 a 30% de investidores de varejo de presentes no varejo. mercado acionário americano. Continua um pouquinho, só não é tão pouquinho Uhum, quanto o nosso aqui. sim, E aí eu fiquei com a questão, eu estava me lembrando de um artigo, eu não lembro o nome inteiro do artigo, é fácil achar aqui no Google, mas é algo como Smart Money e Dumb Money. O Dumb Money seria o do investidor de varejo, o Smart Money, pretensamente esperto, do investidor institucional. E, e há algumas medidas, algumas buscas de proxies mesmo, para você fazer estudo olhando para o Smart, olhando para o Dumb Money. Então, no Brasil, por exemplo, uma maneira de você olhar para diferenciar o que é uma das maneiras para você diferenciar smart money de dumb money é porque o dumb money geralmente está em ações conhecidas do público em geral, de empresa que está no noticiário, é um Banco do Brasil, é uma Petrobras, é uma Vale, são das grandes e de gente que está no noticiário. Então, raramente o dumb money procura ações que estão fora do dia a dia da pessoa que não é profissional de varejo, não é um profissional, tem mais o que fazer e cuida de investimento como uma atividade secundária. Então, esse é só um exemplo. Eu não sei se também seria possível você ter esses resultados especificamente olhando para o comportamento do the money, que é o investidor de varejo, para saber se você realmente está encontrando esses efeitos em negociações dos investidores de varejo ao invés de colocar dentro esses poucos 20 a 30% dentro do universo completo, entendeu? De sim. repente você não tem esse. De repente você até encontra mais resultado olhando os resultados mais fortes, olhando para os canais de negociação específicos desse tipo de investidor do que esse peixinho pequenininho dentro do mar de todas as operações. Sim, Pode ser, muito abrangente de pode ser um certa caminho. forma, né? Né? Porque uma das dificuldades até mesmo é você conseguir controlar de fato quem está buscando no Google. De fato, são investidores de varejo? Isso foi um questionamento que a gente buscou respaldo teórico para explicar, tentar ao menos explicar quem que é o indivíduo que fazem as buscas no Google. Diversos estudos eles vêm apontando para de fato serem investidores de varejo. Por quê? Porque os investidores profissionais, os institucionais, eles têm plataformas extensas para basear as suas tomadas de decisões financeiras e não necessariamente buscam no Google. Mas também, por que não? Por que que eles não poderiam buscar no Google sobre determinadas informações, sobre índices financeiros, que é o caso do estudo? Então, de uma maneira geral, a gente fez uma vasta busca na literatura para buscar explicar de fato, essa gama de investidores que estão fazendo as buscas no Google. A gente concluiu, né, depois das pesquisas, que a maior parte se dá por investidores de varejo, mas acredito que com essa contribuição pautada que você coloca agora para a gente, seria bastante interessante para a gente direcionar e até mesmo talvez ter resultados mais abrangentes, mais robustos em relação à análise, né, da relação entre as variáveis. Bacana. Tem mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Não? Ah, então, partindo para o encerramento, ou quase encerramento, a organização do evento pede que a gente, no final da sessão, a gente, de repente, algum comentário que ficou para trás de algum artigo. Lembrei que queria ter falado isso sobre a apresentação do artigo e tal. Ou alguém quiser fazer mais um comentário adicional no geral, tratando dos três artigos. Esse é o momento.
Não, então tá bom. Eu também não entendi muito bem essa última etapa. Eu moderei ontem uma sessão no presencial, foi do mesmo jeito, ao vivo e a cores. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pela participação. Na a apresentação em presencial é bacana, online também se prova também bacana, útil ver que a gente discute. A sessão foi muito proveitosa porque todo mundo participa e a intenção é essa mesmo, contribuir para que os colegas aí, né, melhorem os seus trabalhos, refinem, se preparem para as perguntas, porque às vezes, muitas vezes é uma questão sobre algo que já foi tratado pelo autor e só não ficou claro no trabalho. É a hora de atualizar o artigo. Eu costumo dizer para os meus orientandos também que tudo que perguntarem atenda, comply or adjust. Então, comply or explain. Então, ou você atende o comentário ou você explica o que não foi feito, porque se alguém fez, certamente lá na frente um revisor e tal também vai apontar o mesmo problema, não dá para ignorar e fugir do comentário. O Lucas ele botou uma mensagem aqui agora no chat. Deixa eu ver aqui, olha o preenchimento. Aqui, ó. Ao final da sessão, avaliar lá no link a sessão, tá bom? E é isso. Se não tiver mais um comentário, a gente já encerra. É isso, Lucas? Alguma coisa? Algum comentário? Isso mesmo, certinho. Se Então, puderem preencher para avaliar aí o moderador, os trabalhos, vai ajudar bastante. beleza. Então tá bom, pessoal. Bacana, prazer. A gente se encontra aí pelos caminhos da academia aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. pessoal. Até mais.